O problema que a gente vai ver agora é o problema de ordenação. A descrição do problema é: você tem um vetor de elementos comparáveis e você quer encontrar uma permutação desse vetor que esteja em ordem, eu considerei que ordem crescente, né? Mas não muda nada se fosse decrescente, claro. E aí, lá quando você faz aquele fundamentos de programação, introdução à computação, algo do tipo, né? Quando vocês cursaram a disciplina, vocês ver aqueles algoritmos bem iniciais, né? Por exemplo, tem um algoritmo bem ingênuo para resolver isso daqui, tá? Eu vou percorrer o vetor inteiro, pegar o menor elemento, encontrar o menor elemento do vetor e jogar ele lá na primeira posição. Depois eu percorro o restante do vetor e jogo lá na segunda posição. E faço isso até o final do vetor. É uma forma de ordenar, né? Complexidade, nesse caso, o que vocês acham? Esse algoritmo ingênuo. Só para a gente exercitar aqui complexidade, né? Ele vai repetir n vezes, então, O de n ao quadrado. Tem um detalhezinho aí. Sua resposta está correta, é O de n ao quadrado, né? Só tem um detalhezinho que é o seguinte: cada vez que eu vou percorrer, eu já não tenho que percorrer mais o vetor inteiro, né? Vamos dizer, quando eu já coloquei os 5 primeiros elementos na posição correta, eu só preciso percorrer os n menos 5 elementos restantes. Então vai diminuindo o tamanho do vetor que eu vou percorrendo, certo? Mas se você fizer análise, isso dá uma soma que dá exatamente uma progressão aritmética, né? Como o exercício que eu passei para vocês. Fica n mais n menos 1, mais n menos 2, etc. Isso vai dar, quando você faz a análise, né, que é o que vocês estão fazendo e vão me entregar até domingo, isso vai dar n ao quadrado, O de n ao quadrado, certo? Então já é um exemplo de algoritmo cuja análise dá uma progressão aritmética, tá? A progressão aritmética aparece o tempo todo. A gente vai ver isso aqui em vários momentos nesse curso. Mas, bom, obviamente que esse aqui não é o algoritmo ideal para esse problema, certo? Então, a gente vai ver agora o merge sort, né, que é um dos algoritmos mais conhecidos. Nem sei se é um dos mais usados, mas certamente é um dos mais... praticamente todo o livro-texto vai ter essa análise, né? Então não podia faltar aqui. Olha só. Porque não é um exemplo muito bom de algoritmo de divisão e conquista, certo? É um exemplo didático para um problema que é bastante útil, né? Bastante necessário, que é o de ordenação. Então, olha só, qual é a ideia desse algoritmo, né? Você vai dividir o vetor em duas partes, dividir na metade, vai ordenar cada parte separadamente e depois vai juntar essas partes. Então, tem todos aqueles 3 passos, né, da definição que a gente viu de algoritmo de divisão e conquista. Eu vou dividir em duas partes, eu vou resolver recursivamente, ou seja, eu vou ordenar essas partes e vou combinar essa solução. E claro que fica subentendido que eu tenho uma maneira de fazer isso aqui de uma forma bacana, né? De uma forma interessante para a complexidade final. Então, olha só, como é que eu faço isso? Tá? O algoritmo em si é simples. Normalmente, quando a gente tem um algoritmo de divisão e conquista que trabalha em cima de um vetor, que em muitos casos é assim, né? Eu costumo separar na minha entrada os índices que vão dizer qual é a parte do vetor que eu estou considerando. Por exemplo, aqui eu tenho um vetor S com n posições, né, vai de 1 até n, e eu tenho o meu índice I e o meu índice J, onde o I é o índice da extremidade esquerda, da parte que eu estou considerando, e o J é o índice da extremidade direita, da parte que eu estou considerando. Por que eu faço isso? Porque eu não vou estar sempre considerando o vetor inteiro, né? No início, talvez esteja considerando o vetor inteiro, mas eu vou querer pegar, por exemplo, a primeira metade dele. Aí eu já vou fazer o J, né, ficar aqui na metade do vetor. E por aí vai, né? Vou pegando pedaços desse meu vetor, certo? Então, normalmente a gente precisa bolar a entrada do nosso algoritmo de divisão e conquista dessa maneira.
Então, olha só. Se o I for maior ou igual a J, certo? Então quer dizer, na verdade, que eu poderia ter escrito como se o I for igual a J, né? Então, nesse caso, você só tem um elemento. Ou eventualmente nenhum. Não sei se esse caso de nenhum elemento ocorre, tá? Talvez. Mas o fato é que esse é um caso trivial. O vetor já está ordenado. Tá? Ou não tem vetor, ou o vetor já está ordenado. Ou só tem um elemento, ou não tem nenhum elemento, né? Certo? Então, esse é o nosso caso trivial. Se não for o caso trivial, eu vou fazer esse meu índice M ele pegar o elemento que está lá no meio do vetor. Então, como é que eu pego o elemento que está no meio do vetor? É só eu pegar o índice I mais J, dividir por 2. Só que esse valor ele poderia não dar inteiro, né? Então, vou arredondar para baixo, tá? Não sei se está claro aqui, mas esse operador aqui, né, do lado esquerdo e direito, é o arredondamento para baixo, certo? Então, aqui eu tenho garantido que esse valor vai ser um índice que vai estar lá no meio, ou mais ou menos no meio, né? Uma posição a menos do meio, tá certo? Dependendo de se a quantidade de elementos do vetor for ímpar ou par, né? Mas vai estar lá, bem no meio do vetor. O que eu vou fazer? Eu vou ordenar a primeira metade do vetor. Qual é a primeira metade? É a metade que vai do índice I até M. Então, vou chamar o merge sort recursivamente, né? Com o mesmo vetor S, só que os índices vão mudar, né? Vai ser do índice I até o índice M. Vou chamar depois o merge sort para a segunda metade. Qual é a segunda metade? É a que vai do índice M mais 1 até o J. Certo? Então, a partir desse ponto eu já posso considerar que as duas metades estão ordenadas. Aí eu vou precisar de um procedimento que é fundamental, né, para esse algoritmo, talvez a parte mais difícil até do algoritmo é essa, que é um procedimento que, dado dois pedaços ordenados do vetor, ele consegue transformar isso aí de forma eficiente, né, em um vetor só ordenado. Quando eu digo de forma eficiente, o que eu quero dizer? Porque não adianta nada você tratar esse pedaço com tratar esses dois vetores como se eles estivessem desordenados e simplesmente ordenar tudo, né? Que aí você não fez nada, na verdade, né? Então, tem que ter uma forma inteligente de pegar dois pedaços de vetor ordenados e, de forma eficiente, combinar isso daí em um vetor inteiro, certo? Então, a grande questão, o X da questão aí, é justamente como é que eu combino essas metades ordenadas. Então, a ideia vai ser assim. Usa a seguinte analogia, né? Imagina que tu tem duas pilhas de documentos. Aliás, duas pilhas, vamos dizer que você imprimiu um livro na impressora, né? Só que bateu um vento e misturou todas as páginas, né? Aí você quer ordenar as páginas na ordem que aparece naquele livro, tá? Aí por algum motivo que não interessa, você ordenou primeiro uma pilha e ordenou outra e ordenou a outra, certo? Então você tem duas pilhas que estão ordenadas. Aí você quer combinar as duas pilhas numa pilha só, certo? Como é que eu faço isso daí? Então, você faz o seguinte, está aqui as minhas duas pilhas. Eu vou olhar os dois elementos que estão no topo, certo? Vamos dizer, o elemento que está no topo de uma pilha é a página 1 e o elemento que está no topo da outra pilha é a página 10. Então, eu vou pegar aquela página 1, né, que é a menor, e vou colocar ela aqui em separado. Porque ela deve estar primeiro na ordenação do que a página 13, no exemplo, né? Aí vamos dizer, eu tirei a página 1, a próxima página que aparece é a página 2. E do outro lado eu continuo com a página 3. Aí eu coloco a página 2. E vou fazendo isso repetidamente, certo? Dependendo do menor elemento, eu vou pegar ele e colocando na minha pilha de destino.
Então, fazendo isso, né, eu vou esvaziar eu vou esvaziar as minhas pilhas em algum momento, né? Vou estar sempre tirando uma folha de uma das duas pilhas. E vou fazendo isso repetidamente. Uma hora essas pilhas vão se esvaziar. E no final a minha pilha final vai estar com os elementos na forma ordenada, certo? Então, essa é a ideia do merge sort. Eu tenho uma dúvida que no Corme eles chamam o último elemento de sentinela. Diz ele que é para simplificar o código, aí recebe infinito, a última posição do vetor. Aí eu fiquei sem entender por que essa estratégia. Eu não sei, assim, eu não sei como é que está lá no Corme, né? O último elemento ele chama de sentinela. Isso aí de colocar o último elemento como infinito é porque, por exemplo, se você quer ordenar de forma crescente, você teria que fazer alguns ifs para evitar acessar posições fora do vetor. E aí, se você coloca os dois últimos elementos como infinito, eles sempre vão ser descartados da ordenação. Deu para entender? Excelente. Matheus, Isso. Valeu, Matheus. Então entendi agora. Seria essas sentinelas. É simplesmente um valor especial que ele coloca, né? De infinito, lá no final da pilha, que ele vai estar representando o final da pilha. Isso é uma forma de implementar, né? É quase que um detalhe de implementação, certo? Mas assim, o que interessa é você pegar a ideia do algoritmo, né? Inclusive eu nem usei isso aqui, tá? Ó, vamos ver aqui no que eu tinha feito. Olha só. Você vai pegar aqui... primeiro que você vai ter que criar dois vetores separados. Por que você vai ter que criar dois vetores separados? Porque você não pode estar fazendo você não consegue fazer essa sua ordenação seguindo essa ideia, né, que a gente viu. Até existem algoritmos de ordenação que eles operam no vetor, né? No próprio vetor você já vai fazendo as trocas, né, de posições e no final você tem um vetor ordenado. Mas esse não é o caso do merge sort, tá? Para usar essa estratégia você vai precisar criar dois vetores. Deixa eu anotar aqui para facilitar, né? Você vai ter que criar esses vetores aqui, ó, V1 e V2. Onde as dimensões desses vetores é justamente a quantidade de elementos que vão ficar na primeira metade e a quantidade de elementos que vão ficar na segunda metade. Certo? Então você vai copiar nesses vetores justamente os elementos que estão na primeira e na segunda metade. Para que isso? Como eu disse, porque agora eu posso ficar mexendo nos elementos desses vetores sem me preocupar de bagunçar o meu vetor original, certo? Bom, eu vou precisar de dois índices, precisar do índice 1 e 2. O I1 vai percorrer a metade 1 e o I2 vai percorrer a metade 2. E aí eu vou fazendo. Aqui esse enquanto, né, eu vou fazer K igual a 1, né, que esse K vai ser... Esse K ele vai ser o seguinte, o K vai receber 1, ele vai ser o elemento que eu estou preenchendo no meu vetor final, certo? Eu vou primeiro preencher o primeiro elemento, depois o segundo, o terceiro, etc. E vai de 1 até N, né? Então, olha só. Esse enquanto aqui, ele implementa justamente aquela ideia que a gente viu. Então, enquanto o I1 for menor do que N, olha só, essa ideia da sentinela que o Corme usou, eu já não usei aqui, tá? Eu vou realmente testar se a minha minha pilha está vazia ou não, tá? Quer dizer, se o I1 for menor do que N, quer dizer que eu ainda tenho algum elemento naquela minha pilha. Se o I2 for menor do que N2, eu ainda tenho algum elemento na minha pilha 2. Então, enquanto as duas pilhas tiverem elementos, o que eu faço? Eu vou fazer o elemento SK do meu vetor, que é o elemento que está na posição que eu estou preenchendo agora, ele vai receber o menor dentre o SI1 e o SI2. Por quê? Porque o I1 e o I2 eles são justamente os índices daqueles que estão no topo. Então, quando eu fizer isso, eu vou incrementar o índice correspondente, né? Então, se eu tiver pegue o elemento da primeira pilha, eu vou incrementar o I1. Se eu tiver pegue o elemento da segunda pilha, eu vou incrementar, o I2, certo? E aí, no final, eu parto para o próximo elemento, o incremento K.
certo? Feito isso, deixa eu apagar isso aqui. Feito isso, pode ser que eu tenha esvaziado uma das pilhas, ou seja, por exemplo, o I2 ficou maior do que N2, ou seja, eu cheguei no final da pilha 2. Nesse caso, só me resta, né, só me falta, a única coisa que ainda falta fazer é pegar os elementos que estão na primeira pilha. Então, esse enquanto aqui ele vai fazer justamente isso, ele vai esvaziar a última pilha que tenha restado. Pode ser que seja a pilha 1, ou pode ser que seja a pilha 2. Tá? Então, essa é uma forma de fazer. Cormer, pelo visto, né, pelo que vocês colocaram, ele usou uma sentinela para poder ele não testa se a pilha está vazia, ele simplesmente considera que o último elemento da pilha ele é infinito, né? Então, se ele é infinito, ele sempre vai ser maior do que o outro elemento. Então, você vai ficar lá comparando, sempre vai pegar o elemento da outra pilha. De toda forma, você vai ter que testar se as pilhas estão vazias, né, em algum momento, porque aí nesse caso você vai sair do laço, certo? Então é isso, pessoal. Essa aqui é a implementação dessa ideia. Complexidade, né? Então a gente está sempre... É muito importante a gente saber se valeu a pena, né? Vamos dizer, deixa eu voltar aqui para o começo, né? Então olha só. Esse primeiro pedaço aqui, né? Esse primeiro pedaço aqui, vamos considerar isso aqui. Qual é a complexidade? Essa parte que eu sublinhei. Constante, professor. Linear. Linear, né? Não é constante porque é o seguinte, né? Aqui eu coloquei meio que uma pegadinha, certo? Porque por isso que vocês tinham falado, né? Não lembro quem foi que falou antes, assim... se o algoritmo não tiver laço, então eu já sei que ele vai ser constante, né? Aí, cuidado, né? Porque às vezes na própria descrição do algoritmo tem uma instrução, né? Que envolve algum tipo de laço. Por exemplo, aqui quando eu falo, crie V1 e V2 como cópias de S1M e de SM mais 1J, eu não tenho como criar uma cópia sem percorrer esses vetores, né? E para percorrer esses vetores eu vou estar eu faço isso em tempo linear, né? No tamanho da entrada. Então realmente aqui fica O de N, tá? As outras instruções são tempo constante, eu concordo, né? O N1 igual a M-1 mais 1, etc. Isso aí tudo vai dar tempo constante. Mas essa linha aqui, essa linha aqui, né? Ela é O de N. Beleza, e esse enquanto aqui? Hein, pessoal? É linear também, né? Ele é linear também, né? Só que assim, é interessante nesse caso aqui, aliás, é interessante quando a gente está fazendo análise, a gente buscar sempre a análise mais precisa possível, certo? O que eu quero dizer com isso, né? Que ele é linear, ele é, certo? Ele é O de N, né? Só que, na verdade, aqui nesse vetor, veja se vocês concordam comigo, eu vou escrever aqui, ó. Ele é O do máximo entre N1 e N2. Ele é O do máximo entre N1 e N2. Por quê? Porque nesse enquanto aqui, aliás, não, tô falando besteira, desculpe.
Não, você tem, eu falei besteira aqui, porque na verdade você pode estar tirando tanto da primeira pilha como da segunda, tá? Então realmente o máximo que eu posso dizer aqui é O de N, você tem razão. Só que a gente vai precisar fazer uma análise posterior, certo? Então vamos lá, próximo. Ixi. Demorou para passar. Olha só. Então aquele pedaço lá ficou O de N, né? Então aqui na continuação eu posso usar o mesmo argumento aqui, né? Aqui sim eu posso ser mais detalhado, tá? Eu posso dizer que esse aqui é O de N1 e esse aqui é O de N2, tá? Mas não vai fazer muita diferença porque afinal de contas N1 é O de N, N2 é O de N, né? Como lá em cima a gente já tinha usado O de N também, como é que fica a complexidade final desse procedimento? N log de N, professor? Não. O log de N. Onde é que apareceu esse log aqui? Oh. N. A gente foi analisando fatia por fatia do algoritmo. A primeira fatia deu O de N, né? Ó, vamos voltar aqui. Ó, a gente foi analisando... Oh, meu Deus. Pronto. A gente foi analisando pedaço por pedaço. Essa primeira fatia deu O de N, né? Essa fatia inicial aqui. Esse primeiro enquanto deu O de N. O terceiro enquanto deu O de N também. E o quarto enquanto deu O de N. Então, no total... Você soma. A 3. Soma... Quanto é que dá 3 4? Diga lá. Não, pode. Quanto é que dá 4 vezes O de N? O de N. O de N. Certo? É uma das propriedades lá da complexidade assintótica que a gente usa o tempo todo, né? Desde que você use um número constante de vezes passos O de N, no resultado dá O de N. Certo? Então, esse algoritmo merge, ele tem complexidade O de N. Lembre-se que a gente está analisando só uma subrotina do merge sort, tá? Legal. Vamos lá. Bom, essa análise aqui, na verdade, foi o que eu acabei de fazer. Então, vou pular. Achei melhor fazer já nos slides lá. Então, voltando para o merge sort, né? Voltando para o merge sort. Então, olha só. A gente fez análise desse pedaço aqui. Tá? A gente fez análise desse pedaço aqui. Esse pedaço aqui, eu sei que ele é O de N. Mas eu ainda não fiz análise do algoritmo merge sort. Tá? Eu só analisei essa subrotina dele. Bom, antes da gente fazer essa análise do merge sort, agora que a gente entendeu como é que funciona o merge, né? A gente sabe como é que funciona esse algoritmo. A gente seria capaz agora de executá-lo, né? Então, eu separei aqui um exemplo, né? Então, a nossa lista inicial que a gente quer ordenar é essa daqui que está no topo. Tá? 38, 27, 43, etc. Então, como é que funcionaria o algoritmo aplicado nessa lista, né? Então, vou dividir em duas listas baseado só na posição do elemento do meio, né? Então, no caso, o meu elemento do meio seria aqui esse elemento de valor 3, né? Quarta posição, tá? Vou separar isso aqui em dois pedaços, né? Esse pedaço aqui da esquerda e da direita. O pedaço da esquerda vai ser feita a chamada recursiva nele, né? Então, é o mesmo algoritmo que vai ser aplicado a ele. Então, ele vai ser dividido em duas partes. Então, aqui, parte 38, 27, e essa parte aqui que é formada por 43 e 3. Por sua vez, essas partes vão ser divididas. E aí a gente vai ficar no caso em que a gente tem vetores
unitários, né? Então, um vetor unitário não tem o que fazer, ele já está ordenado, certo? Um vetor unitário não tem o que fazer, ele já está ordenado. Então, esses pedaços já estão ordenados. E aí a gente vai aqui embaixo, né? Essa série. Oi? Na minha casa, é a marca. Tem alguém com áudio ligado aí. Mastroianni, eu acho que tá com a ligado. Pode mutar, hein? É, tô vendo aqui. Bom. Certo, então, olha só. Então, depois que você chegou aqui nesses vetores unitários, né, que já estão ordenados, aí você vai, digamos assim, voltar, né, para os níveis superiores da recursão. Né? Você vai até lá embaixo, vai gerando chamadas recursivas, até chegar no nível trivial, né, os casos base, que é quando o vetor tem um elemento somente. Beleza. Nesse caso, esses vetores já estão ordenados, aí eu posso voltar para o nível superior e combinar as minhas soluções. Certo? É o que eu faço aqui. Eu tenho aqui o vetor 38 e o vetor 27. Eles vão ser recombinados usando aquele algoritmo merge, né, que a gente viu, e eu vou gerar o meu vetor 27 e 38. Esse vetor está ordenado. O pedaço 43 e 3 também vou juntar, vai gerar aqui um pedaço 3, 43. Na hora que eu combinar esses dois vetores, né, que tem dois elementos cada, eu vou gerar esse aqui, tá? Então, isso aqui é só para ilustrar, né? Mesma coisa do lado direito, tá? Então, você vai quebrando, dividindo. E aí depois vem a parte de conquista, né? Esse pedaço de cima do desenho é a parte de divisão e depois a parte de baixo é a parte de conquista, né? E combinação das soluções, certo? Ok. Então, isso aqui era só mesmo para dar um exemplo de funcionamento do algoritmo, né? E aí vamos pensar em análise, certo? Olha só, aqui vai aparecer o elemento que a gente vai estar estudando, né? Tanto na aula de hoje quanto nas aulas da semana que vem, né? Que é a questão, todo algoritmo de divisão e conquista, que não seja muito simples como aqueles que a gente viu no começo da aula, né? Ele gera uma equação de recorrência, que é uma equação de recorrência que descreve a complexidade dele. Então, olha só. Vamos chamar de T de N a complexidade do merge sort. Onde o N, no caso, eu não coloquei aqui, mas deixa eu especificar isso. O N, no caso aqui, ele vai ser o J menos o I mais 1. Como assim? O N é o tamanho da entrada, né? E qual é o tamanho de uma entrada em que eu tenho um vetor S, I e J? Vai ser o número de elementos que estão entre o índice I e o índice J. Esse número de elementos é justamente J menos I mais 1. Tá? Então, quando eu estou falando aqui no N, né? O N, nesse caso, não é... Sei que dá para confundir, mas não é aquele N do vetor ali não, certo? É o N formado por essa quantidade de elementos que eu estou considerando na minha ordenação. Então, sim, a base da recorrência é aquele caso em que eu tenho um elemento só, tá? Em que o meu índice I é maior ou igual a J. Nesse caso, o que vocês acham? Qual o custo, né, envolvido de você usar o merge sort? Se eu chamar merge sort, passando um vetor com 100 elementos, e o I igual a 10 e o J igual a 10, qual vai ser o número de passos realizados? Não. O de 1, tá? Você percebe a diferença? Eu sei que nesse caso, mas mesmo, bom, de toda forma vai ter que ser feito um teste e vai ter que ser feito o retorno, tá? Então, assim, já não é um passo, certo?
Então, no geral, você não fala um passo, né? Você fala que é O de 1, certo? Porque normalmente vai ter pelo menos uma comparação, uma atribuição, alguma coisa que já afeta isso daí, tá certo? Mas tudo bem, em essência a resposta está certa, né? Então T de N vai ser θ de 1 quando N for 1. Poxa, já tem alguém com... Não sei ter ouvido aqui o microfone. Então, olha só. Então, beleza. A base da recorrência fica O de 1. Quando N é maior do que 1, aí o negócio é mais complicado, certo? Por quê? Cada chamada do merge sort, ela vai gerar duas chamadas recursivas. E qual o tamanho dessas chamadas recursivas? Hein, pessoal? Se eu estou chamando merge sort numa entrada de tamanho n, qual o tamanho das chamadas recursivas que são geradas? N sobre 2. N sobre 2, professor. N sobre 2, né? Eu vou pegar a metade, né? São as duas metades que eu vou pegar do vetor. Certo? Então, aqui, ó, é o que tá colocado aqui. Fica 2 vezes T de N sobre 2, tá? 2 vezes a complexidade para um vetor de tamanho N sobre 2, mais esse segundo pedaço aqui. Quem é que me explica por que não é θ de N? Porque cada metade que ele vai percorrer é linear. Não. A parte da... você fala percorrer, depende. Explique melhor, não ficou tão claro para mim. Não, porque quando eu dividir metade em metade, eu vou ter 2 vetores. Então, cada vetor desse que ele vai fazer as comparações vão ser comparações lineares. Não, mas então você já está olhando lá dentro da recursão. A parte da recursão já está aqui, ó. Esse T de N sobre 2, ele já encapsulou tudo o que vai acontecer ali para baixo, certo? Você pegou aquela metade, você vai rodar o algoritmo em cima dela. Tudo isso aí se chama T de N sobre 2. É a complexidade de você ordenar aquela metade, certo? Seria a conquista, professor, que é linear? Seria a conquista que é linear. Perfeito, perfeito, exatamente. Por que a conquista, né? Depois que eu tiver resolvido meus subproblemas, né? Depois que eu tiver ordenado as minhas duas metades, eu ainda tenho um trabalho de conquistar, de juntar aquelas duas metades. Aí é justamente aquele algoritmo que a gente viu, o merge, né? É justamente o algoritmo merge. Você tem duas listas ordenadas, você precisa combinar qual foi o custo que a gente conseguiu, O de N, certo? Então, eu vou até escrever isso aqui, para deixar bem claro. Então, isso aqui, ó, chamadas recursivas, vou botar assim, custos. Então, esse pedaço de cá são os custos das chamadas recursivas, e esse daqui é o custo da chamada individual, que no caso a chamada individual é basicamente o custo. No caso, é o custo de mesclar as listas. Professor, Pois não? lá quando a gente fez o cálculo dessa parte de mesclar, deu O de N. Aí aqui no cálculo você está botando θ de N. Eu posso atribuir θ de N para todo O, assim? Não. Essa parte de... Não. de como tratar. Boa observação, tá? Boa observação. De fato, a explicação que eu dei lá mostrava que era O de N, né? Não mostrava que era θ de N. Porque é o seguinte... Oi. O contrário é que pode, né? Quando é θ de N, aí pode dizer que é O de N, Isso. garantido. Né? Mas Exato.
Contrário não, né? Isso. Quando a gente viu a definição na aula passada, né, do θ, a gente viu que uma função é θ de n se ela for... Quer dizer, f é θ de g se f é O de g e f é ômega de g, né? São aquelas duas... como se fosse o menor igual e o maior igual assintótico, né? Então, assim, eu mostrei que é O de n, ou seja, que no pior caso vai ser... você vai realmente precisar dos n passos. Para mostrar que é ômega de m também não é complicado, porque naquele algoritmo merge que a gente viu, a gente sempre vai ter que percorrer todos os elementos do vetor. Então, assim, não tem como usar menos do que n passos. Tá? Realmente, ficou faltando essa explicação, né? Mas, realmente, basicamente é o mesmo raciocínio. Como você vai precisar... quer ver mais direto do que isso? Você não vai ter que copiar os dois vetores? Pronto, você já gastou n passos. Então, já é ômega de n. E é O de n também. Consequentemente, você pode afirmar que é θ de n. Tá certo? Mas legal, é importante realmente esclarecer isso daí. Certo? Bom, então assim, voltando aqui para a questão da análise da recursividade, né? Da complexidade do merge sort, que é um algoritmo recursivo. Então, olha só, você tem dois custos envolvidos. Um é o custo das chamadas recursivas e um é um custo da chamada individual. Então, é isso que está colocado nessa recursão, certo? Quando você chamar o seu algoritmo merge sort para um vetor de tamanho n, você vai gerar duas chamadas recursivas, cada uma com custo t de n sobre 2, mais θ de n, que é o custo que você vai ter depois para poder combinar essas duas coisas. Perfeito? Alguma dúvida ainda aqui? Não. Acho que não, né? Então, olha só. Então, como é que a gente faz análise disso daqui? A gente vai estar tratando desse assunto nas próximas aulas, né? Até a semana que vem a gente vai estar falando disso. Tem muitos métodos, muitas técnicas para resolver equações de recorrência. A gente vai ver realmente só algumas bem básicas, tá? A gente não vai aprofundar nesse assunto. Mas, primeira coisa que você precisa é resolver. Como assim? Olha, você só olhando para essa equação de recorrência, você não tem como dizer se isso dá O de n ao quadrado, se isso dá O de n ao cubo, se dá n log n. Não tem como dizer isso de cara, né? A não ser que você já tenha bastante experiência e saiba, inclusive, domine essas técnicas. Aí pode até ser que só de bater o olho você já sabe qual é a complexidade que vai sair daí, tá bom? Mas a maioria de vocês não tem essa noção só olhando para a recorrência. Então, como é que a gente resolve? Você precisa, a primeira coisa, a primeira sugestão que eu dou é desenhar a árvore de recorrência. Como é que desenha a árvore de recorrência? O primeiro nó da árvore de recorrência vai ser a chamada t de n, né, que é aquela chamada inicial. Essa chamada t de n, nesse caso, vai gerar duas chamadas, né? Uma t de n sobre 2 e outra também t de n sobre 2. E assim vai. Então, é o desenho que eu tinha separado aqui no slide, tá bom? Então, olha só. Primeira coisa é você desenhar a árvore de recorrência. Isso aqui já vai te dar uma ideia inicial das coisas, tá certo? Aí, olha só. Como eu disse, não existe uma estratégia só que resolve todas as equações de recorrência, tá? Não tem uma fórmula para resolver todas as equações de recorrência. Até tem alguns teoremas que resolvem muitas equações de recorrência, mas no geral você precisa fazer uma análise caso a caso. Olha só. Nesse caso aqui, eu vou olhar por níveis, tá? Então, olha só. Vou separar aqui por níveis. Eu vou chamar esse aqui de nível 1, tá? Nível 1 vai ser no caso vai ser o nível que tem só uma chamada, que é a primeira chamada, certo? As chamadas que são geradas imediatamente depois, elas são as chamadas que vão estar no nível 2. E aqui eu vou falar nível 3 e etc, né? Então, vou separar por níveis. Primeira pergunta que eu faço a vocês.
quantos níveis essa árvore vai ter? Não, log de N? Na base 2. Log de N, né? Por que log de N? Que ela vai dividindo a complexidade, né? Até. A altura da árvore vai ser log de N, porque o N eu divido por 2, depois divido por 2 de novo, etc., até chegar em 1, né? Até chegar na unidade. Lembrando que aqui a gente faz aquela suposição de que o N é uma potência de 2, para simplificar as coisas, né? Para não ficar se preocupando se, mas se não for uma potência de 2, vai ter... Não, a gente considera uma situação ideal em que o N é uma potência de 2. Então, uma potência de 2, quantas vezes eu tenho que dividir uma potência de 2 até chegar em 1, né? É justamente a função log de N, tá certo? Então, muito bem, log de N. Log de N é a quantidade de níveis que eu vou ter, tá? É O de log de N, tá? Beleza, certo. Aí vamos agora fazer uma análise do custo por nível. Eu quero saber custo no nível 1. Custo total no nível 1. Seria N, professor? O de 1. Seria N. Quem foi que falou N? Alexandre. Pronto, Alexandre. Seria N, né? Por quê? Qual é o custo que está envolvido nessa chamada? É justamente aquele custo individual, né? É o custo, uma entrada de tamanho N para fazer a chamada individual, né? Para fazer o merge, principalmente, vamos dizer assim, é a parte que mais importa, né? Nesse resultado. Ele é O de N, tá? Então aqui seria O de N. Ou θ de N. Mas eu vou usar a função O aqui. A gente está satisfeito de fazer a análise considerando o pior caso mesmo, certo? Legal. E aí, vamos ver a mesma coisa para o nível 2, certo? Custo no nível 2. O que vocês acham? Custo no nível 2. Nível 2 tem duas chamadas. Vamos fazer por partes, né? Vamos por partes, sempre. Essa chamada aqui da esquerda, se é que tem alguma diferença, né? Mas essa chamada aqui da esquerda, qual é o custo dessa chamada? O de N sobre 2? O de N sobre 2. Muito bem. Quem foi que respondeu? Felipe. Valeu, Felipe. Então, O de N sobre 2. Não é isso? E a da direita não tem diferença. Ela também é O de N sobre 2. O de N sobre 2. 2 O de N sobre 2, o custo nível 2. Então, o custo nível 2 é 2 vezes O de N sobre 2. Isso dá quanto? O de N de novo, né, professor? O de N. Perfeito. Vamos agora no nível 4, né? Eu vou fazer o mesmo raciocínio. Cada chamada aqui do nível 4, ela tem que complexidade individual. Sempre falando da complexidade individual, né? Que é aquela que eu estou desconsiderando o que acontece lá embaixo. Vai ser O de N sobre 4. O de N sobre 4. E mesma coisa para todas as chamadas nesse nível, né? Opa. Tá? Então não vou aqui escrever cada uma delas, né? Mas mesma coisa, fazer aqui assim. Mesma coisa para todas, né? Então o custo total no nível 3, né? Vai ser quanto? O de N também. O de N. 4 vai dar O de N. Daqui a gente consegue estabelecer um padrão, não consegue não? Sim, todo nível dessa árvore aí vai ser O de N, né? Exatamente. Vou colocar da seguinte forma aqui, ó. Estou escrevendo aqui.
para o nível K, vai ser o seguinte, custo total vai ser K vezes um custo O de N sobre K. Não sei se vocês concordam comigo. Isso aqui vai dar O de N. Professor, Pois não. no nível 4, por exemplo, seria N sobre 8, não é isso? Ah, desculpa, faltou aqui. Tá errado aí. Tá errado. Tem razão. Sobre qualquer outra coisa, sobre X, sobre... Seria N sobre 2 elevado a K menos 1, né? Certo? N sobre 2 elevado a K menos 1. Só para a gente detalhar isso aqui, né? Custo no nível K. Eu estou aprendendo aqui a usar esse negócio, olha só. Então, fica K fica 2 elevado a K menos 1 vezes... Bom, vou usar aqui do jeito que dá para fazer, tá? Acho que vai dar para entender. Vezes O de N dividido por 2 elevado... Usando aqui a notação do LaTeX. K menos 1. Isso aqui dá O de N, tá? Dizer que é a notação do LaTeX, tá? Porque não tem como fazer a exponenciação aqui, certo? Mas a ideia então, é 2 elevado a K menos 1 vezes O de N dividido por 2 elevado a K menos 1. Só que esses dois valores, eles se cancelam, né? E aí a gente fica com O de N no final. Por nível, né? Por nível. Para conseguir a complexidade total, o que vocês fariam com essas informações? A gente já está quase lá. Só agora eu não consegui fazer a forma. Tem como subir, por favor, que está cortando aqui embaixo com o painel. A fórmula para o nível K, para um nível qualquer, o nível K qualquer, é 2 elevado a K menos 1 vezes O de N sobre 2 elevado a K menos 1. Só que isso dá N, porque 2 elevado a K menos 1 corta com 2 elevado a K menos 1. Então dá O de N. O resultado, a conclusão, nem precisa dessa forma. A conclusão em cada nível eu gasto O de N. E aí a minha pergunta para vocês no total, quanto é que eu gastei? N log de N. N log de N, não é isso? Ora, se cada nível é O de N e eu tenho log de N níveis, N log N. É só multiplicar uma coisa pela outra. Tá certo? Então essa é a complexidade total do algoritmo Merge Sort. Certo? Para fins de explicação e de compreensão, isso aqui já bastaria, né? Agora vamos supor que você está fazendo um artigo, né? Que você bolou lá o seu algoritmo e você vai estar fazendo análise da complexidade lá para mostrar que o seu algoritmo é O de N log N, tá? Isso aqui não bastaria, só essa explicação, certo? Você teria que efetivamente provar matematicamente que isso aqui é verdade, tá certo? A gente vai ver na semana que vem, a gente vai ver algumas técnicas basicamente baseadas em indução, né? Para poder mostrar esse tipo de coisa, tá certo? Mas, de toda forma, realmente isso aqui como explicação para a gente entender por que a complexidade é essa, já serviria. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? Professor, você pode repetir só na parte final aí? Você juntou todos os ODNs para dar o log de N? Veja bem, aqui eu só fiz, a gente viu que no primeiro nível dá O de N, não é isso?
No segundo nível, tem 2 chamadas e cada chamada tem custo n sobre 2. Não é isso? Aí dá O de n, porque 2 com 2 cancelam. No nível 3, tem 4 chamadas e cada chamada tem custo n sobre 4. E aí o 4 corta com o 4. Eu só fiz generalizar essa ideia, né? Como é que eu generalizei essa ideia? No nível K, eu vou ter 2 elevado a K menos 1 chamadas, e cada chamada vai ter custo n dividido por 2 elevado a K menos 1. É só a generalização desse padrão que a gente tinha observado aqui, certo? E aí, como 2 elevado a K menos 1 corta com 2 elevado a K menos 1, no final tenho O de n, certo? Aí depois que eu fiz essa análise para cada nível, como eu sei que eu tenho log de n níveis, é só multiplicar as duas coisas. A complexidade final fica n log n.